Olá, eu sou o Pedro Franco, sou co-CEO e cofundador da InChurch. A InChurch que hoje é uma das mais relevantes plataformas de tecnologia para igrejas, para ministérios do mundo. A gente trabalha com mais de 30 mil igrejas, são quase 100 pessoas aqui dedicadas full time nesse projeto. Mas o mais bacana é a visão que está por trás do que a gente faz. A gente tem de fato uma missão aqui. E a missão da InChurch é ajudar a você, o seu ministério, a atrair mais pessoas, a cuidar melhor delas, capacitá-las para que elas possam então se tornar multiplicadoras. Nós acreditamos não é numa igreja digital ou numa igreja presencial apenas, a gente acredita num projeto que seja híbrido. A gente acredita que quem está no digital precisa ser estimulado a ir para o presencial. Quem está no presencial seja estimulado a ir para o digital. E a gente acredita que a tecnologia, a estratégia, a educação, ela vai ajudar a você, a sua igreja, o seu ministério a otimizar os processos, a melhorar então a forma como as coisas acontecem, para que a gente possa alcançar mais pessoas e, como eu disse, atraí-las, cuidar, capacitar, para que haja multiplicação, que ela é apenas uma consequência do nosso ministério. Olá, eu sou o Daniel Cisne, eu sou gestor aqui na InChurch e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre 3 pilares que a gente tem aqui dentro da nossa ferramenta, no qual é de extrema importância para você entender toda a lógica de funcionalidade do nosso sistema. O primeiro pilar é quando a gente está falando sobre um multigestor. O que é um multigestor? Por exemplo, você tem a sua denominação, você tem a sua regional, tem a sua igreja local, e você precisa gerenciar todas as suas igrejas locais. Então, através do multigestor, você consegue organizar e você consegue gerenciar essas igrejas locais. O que você quer dizer com isso, Daniel? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, a sua igreja local, ela trabalha em células, ela trabalha ali com a membresia, e você quer acompanhar, saber como está o crescimento das células, como está o crescimento da sua membresia na sua igreja local, e através do multigestor você consegue acompanhar o crescimento de cada igreja local. Então, por exemplo, você tem a parte de doação também dentro do nosso aplicativo, no qual você consegue acompanhar o relatório financeiro a partir do multigestor de cada igreja local que você tem. Então isso facilita o seu dia a dia, isso facilita a sua gestão das suas igrejas locais. Então você consegue ter o controle e o gerenciamento da sua igreja local através do multigestor. Quando eu falo sobre segmentação, o que isso quer dizer, Daniel? Segmentação tem a ver com segmentação de conteúdo. Então através do nosso sistema você consegue segmentar e direcionar conteúdo exclusivo para a sua igreja local, para a sua regional, ou talvez até mesmo para um evento que você tenha organizado aí e você quer distribuir um conteúdo exclusivo para as pessoas que participaram desse evento. Então, através da segmentação de conteúdo, você consegue direcionar esse conteúdo para as pessoas que participaram desse evento. Ou, por exemplo, você quer distribuir um conteúdo exclusivo para a parte de células, por exemplo. Você tem a sua célula de adolescentes, sua célula de jovens, e você quer disponibilizar conteúdos exclusivos e direcionado para esse público. Então, através da segmentação de conteúdo, você consegue disparar esses conteúdos para as suas células numa forma muito mais exclusiva, onde as outras pessoas que não participam dessa célula não vão conseguir ter acesso a esse conteúdo, somente se elas participarem dessa célula. Então você consegue trabalhar com exclusividade nos seus conteúdos. E aí o terceiro pilar é o nível de permissão que nós temos aqui dentro. Então eu já falei com você sobre o multigestor, eu já falei com você sobre segmentação de conteúdo, e dei alguns exemplos para você ali e você deve estar se perguntando, tá, Daniel, mas eu consigo segmentar esse conteúdo, mas eu preciso que eu tenho administradores para poder criar esse conteúdo. Então quando a gente fala sobre nível de permissão, logo a gente está dizendo sobre o quê? Que você vai poder gerenciar os seus administradores locais, os seus administradores regionais e os seus administradores de denominação. Então, o seu pastor da sua igreja local, ele vai ter acesso à ferramenta, ele vai conseguir criar conteúdos exclusivos para a igreja local dele. Assim, o conteúdo que ele criar não vai ser direcionado para uma outra igreja local, vai ser direcionado somente para a igreja local dele, E não somente isso, ele vai ter todo o gerenciamento da igreja local dele dentro da plataforma. Mas, poxa, Daniel, eu não tenho somente os pastores, eu tenho aqui o meu líder da comunicação, eu tenho aqui o responsável financeiro, eu tenho a minha secretária, que ela precisa cuidar da membresia. Logo, você consegue criar um membro de equipe no qual ele vai ter permissão em cada área do painel. Então você consegue criar um membro de equipe onde ele pode ter acesso a cada item do painel e ainda assim você não consegue dar ações para que ele possa executar. Então ele pode somente visualizar, ele pode somente
criar, ou ele pode também nem deletar aquele item, né? Então você consegue de alguma forma criar e segmentar usuários ali dentro para que você possa ter uma boa administração na plataforma e para que você possa direcionar a sua equipe a estar criando conteúdo e estar te auxiliando no seu dia a dia da igreja. Então, eu vou explicar um pouquinho como funciona a nossa área de comunicação. A primeira funcionalidade que eu quero comentar é a funcionalidade de palavras. Ela fica bem na home do aplicativo e assim que o seu usuário ele clica na seção de palavras, ele vai conseguir ver tudo bem organizadinho, porque é nessa funcionalidade que você consegue separar tudo por séries e categorias. Na seção de palavras, você também consegue disponibilizar arquivos em áudio, texto e vídeo. E o melhor de tudo é que você não precisa escolher só uma opção. Você pode colocar as três. E o melhor de tudo, você ainda consegue vincular e-books e downloads. Então imagina, você na sua igreja, no domingo de manhã, você vai criar uma categoria domingo de manhã. Dentro da categoria Domingo de Manhã, você vai criar uma série escrito Frutos do Espírito. Então, nesse domingo de manhã, os 4 domingos, você vai falar com a sua igreja sobre cada fruto. Você vai disponibilizar esses conteúdos, seja em vídeo, áudio ou texto, ou os 3 juntos, e também vai conseguir vincular uma apostila, fazendo com que o seu membro tenha um conteúdo ainda mais sólido e consiga instruir ele no caminho que de fato ele deve andar. Ainda na home, você também tem a nossa funcionalidade de banner, como está mostrando aqui na tela para vocês. Essa funcionalidade é algo bem legal, porque ela traz um destaque muito grande. Então, assim que o seu usuário ele entrar no aplicativo, vai ser uma das primeiras coisas que ele vai ver. E o melhor de tudo, você pode entrar lá no painel de controle e colocar uma data para o banner entrar no aplicativo e uma data para o banner sair. Tudo isso para que você não tenha tanto trabalho assim. Além disso, você também consegue colocar links de redirecionamento, ou seja, imagina que você vai criar um formulário de pesquisa para sua igreja e você precisa que os seus membros preencham. Como você pode chamar a atenção para isso? Você pode criar um banner, colocar o link ali dentro e assim que o seu usuário clicar, ele vai ser redirecionado para preencher esse formulário. Bem fácil, né? Além da nossa seção de palavras e banners, na home do aplicativo a gente tem a nossa funcionalidade de notícias. É aqui que você vai conseguir disponibilizar como se fosse um boletim da sua igreja. Então, sabe aquele tempo que você perdia falando sobre vários anúncios no culto? Agora você não vai precisar, porque dentro do seu aplicativo você vai conseguir disponibilizar todos esses anúncios. Então o seu membro não vai ter desculpa, ele vai saber sobre tudo que vai acontecer dentro da sua igreja. Mas se você quiser também utilizar como um blog, fica a seu critério e super disponível para você. Ainda na área de comunicação, nós temos as notificações de push, uma ferramenta extremamente necessária, porque é a partir dela que você consegue trazer o seu usuário para dentro do aplicativo. Então, sabe aquele culto que você vai fazer e você quer lembrar o seu usuário de que um culto está chegando? Através das notificações você consegue fazer isso igual eu estou mostrando aqui para você. Ou então mandar uma mensagem motivacional no domingo de manhã, uma mensagem recorrente todos os dias, porque você também consegue fazer isso. E o melhor de tudo, você consegue enviar todas essas notificações através do nosso aplicativo InChurch Control. Esse aqui que está aparecendo na tela. É bem fácil e bem intuitivo. Ainda dentro da nossa gestão de comunicação, nós temos a nossa ferramenta de planos de leitura. É uma funcionalidade onde você consegue disponibilizar conteúdos cronogramados. Ou seja, você pode criar devocionais, plano de leitura da Bíblia de 1 ano, devocionais de 15 dias, de 1 semana. E o mais legal é que dentro do aplicativo, o usuário consegue acompanhar a evolução dele na leitura do plano, igual está aparecendo aqui para vocês. Então é aqui que você vai conseguir gerar ainda mais engajamento e fazer e incentivar que o seu membro entre todos os dias no aplicativo. Pensando que cada igreja tem um perfil e tem as suas necessidades, dentro da nossa área de comunicação nós temos uma funcionalidade que se chama páginas multiuso. Dentro dessa funcionalidade você consegue criar menus e submenus e usar a sua criatividade para criar conteúdos que mais atendem a necessidade da sua igreja. Por exemplo, quando a gente vem aqui em páginas multiuso, vamos perceber que eles criaram uma estratégia bem legal. A primeira página multiuso conta um pouquinho sobre a história da igreja, então a gente pode ver vídeos, texto, arte, tudo bem descrito e bem organizado. Ao lado a gente tem o nosso menu Ministérios e vários submenus
onde eles contam um pouquinho de cada ministério. Isso fica livre para que você possa criar o que mais atenda à sua igreja. Mas e se eu te dissesse que com a plataforma da InChurch você terá um canal exclusivo para que seus membros possam assistir e interagir com as suas lives? Então, através das transmissões ao vivo, o seu usuário, o seu membro, ele vai conseguir interagir sem sair da transmissão. Ele consegue interagir por emojis, consegue contribuir, fazer um pedido de oração e aceitar Jesus. Tudo isso assistindo a live, trazendo ainda mais interatividade dentro de um canal exclusivo para a sua igreja. E além disso, você também consegue criar canais como se fosse uma TV, tudo isso dentro do aplicativo. Então, por exemplo, você pode criar um canal de jovens e fazer uma transmissão nesse canal, mas ao mesmo tempo pode estar rolando uma transmissão exclusiva para as crianças. Isso é incrível porque você consegue atingir todos os públicos em uma única plataforma. E eu sei que você deve estar pensando, uau! Quanta funcionalidade incrível dentro de uma área de gestão de comunicação, mas eu ainda tenho uma última funcionalidade para mostrar para vocês como funciona. É a nossa funcionalidade de e-books e downloads. Aqui você consegue disponibilizar arquivos em PDF, JPEG e PNG e ainda consegue utilizar a nossa parte de segmentação para utilizar essa funcionalidade ainda de maneira mais assertiva. Por exemplo, você pode criar um grupo de EBD nível 1 e colocar a apostila na parte de downloads e direcionar para esse público exclusivo. Então imagina que incrível seria na sua EBD você, ao invés de imprimir papéis, você disponibilizar essa apostila dentro do próprio aplicativo. A nossa gestão de eventos hoje, você pode aqui, através do nosso painel, estar criando a parte de eventos, uma descrição, você consegue adicionar uma imagem no seu evento, e você consegue também criar tickets, né, de forma ali, conforme você pode estar até trabalhando com o lote. E o que isso quer dizer, Daniel? Você consegue ali disponibilizar o ticket através do nosso painel, onde o seu membro vai estar se inscrevendo através do aplicativo. Então aqui dentro do painel você consegue criar o seu evento e você consegue adicionar algumas informações a esse evento, como por exemplo, os preletores convidados, né, que a gente chama aqui de atrações. Você consegue adicionar uma descrição a esse evento dizendo o que vai ter, o que não vai ter. Você consegue até colocar um cronograma do que vai acontecer no seu evento. Então, se você pode ter ali, no primeiro momento, você pode ter um intervalo ali de almoço, de café em um segundo momento. Então, você consegue adicionar o que nós chamamos de programação do seu evento. Então, você consegue aqui dentro do painel adicionar algumas informações e estar criando o seu evento, e esse evento ele vai ficar disponível para o seu membro estar ali acessando dentro do aplicativo ou até mesmo dentro do seu site. E através do aplicativo e do site ele consegue realizar a inscrição dentro do evento. E é simples e é fácil, tá bom? E além disso, pensa aqui comigo, vamos voltar um pouquinho na criação do evento. Por exemplo, você está fazendo aí um evento de adolescente, né? E você sabe que um evento de adolescente você precisa muitas das vezes de uma autorização dos pais para que esse adolescente possa talvez ali estar indo nesse evento e tudo mais. E aí, Daniel, como que a gente vai fazer isso? O painel também disponibiliza para que você possa estar criando perguntas. Então, quando o seu membro for realizar a inscrição no evento, vai ter algumas perguntas simples para ele estar respondendo. E essas perguntas são totalmente personalizadas dentro do painel e você ainda pode marcar elas como obrigatórias ou não. E no caso do adolescente, ele consegue anexar um arquivo com a permissão do pai dele para quando ele realizar a inscrição, esse anexo vai estar junto à inscrição dele e você tem acesso a essa informação dentro da inscrição dele. E essa informação fica disponível dentro do seu painel. Então lá dentro você também tem um controle de inscrição, onde você acompanha de forma organizada quem se inscreveu, quem realizou o pagamento. Então você tem todo esse relatório dentro da sua gestão de evento, né? E uma coisa interessante é que esse relatório ele não fica ali de uma forma geral, ele fica dentro do seu próprio evento. Então você consegue ter uma visão de inscrição e de organização dentro do seu próprio evento ali dentro do nosso painel. E eu trouxe algumas perguntas para você aqui no início e agora eu quero te trazer mais uma pergunta para você poder refletir. Como é feito o seu check-in dentro da igreja? Como que você organiza isso? Você marca para os seus membros chegarem lá 1 hora antes, 2 horas antes, para que faça aquelas filas enormes dentro, na frente da igreja, para poder estar acessando ao seu evento? Pensando nisso, a gente trouxe uma funcionalidade que facilita muito o seu check-in na hora do evento. Quando ele finaliza a inscrição, quando ele finaliza o pagamento, que também é um recurso muito simples, onde ele pode estar utilizando ali o cartão de crédito, o Pix e o boleto, e ainda ele tem a possibilidade de salvar o cartão dele ali dentro do aplicativo, para que ele possa estar realizando a inscrição
inscrição e ainda facilitar ainda mais o dia a dia dele na hora da inscrição, tá? E logo ao final da inscrição, a gente gera um QR Code para ele. E o QR Code ele vai apresentar na hora do check-in do seu evento. E isso vai facilitar ainda mais você. Por quê? Porque a gente tem aqui o InChurch Control, no qual ele é um aplicativo nosso de controle do seu evento, no qual você pode ter acesso e você pode estar realizando a leitura desse QR Code, que vai facilitar ainda mais. Então, aquilo que demorava em torno de 1 minuto, 2 minutos para poder essa pessoa entrar, isso de 2 minutos você reduz ele para 5 segundos, porque é simplesmente uma leitura do aplicativo do InChurch Control, onde ele faz um check-in ali e ele valida para você se aquele QR Code é válido ou não. Sendo válido, você pode liberar o acesso dessa pessoa para o seu evento. E uma das facilidades que nós temos aqui na parte de gestão de evento, porque talvez aí você já tenha feito alguns eventos em algumas plataformas e essas plataformas elas acabam cobrando uma taxa por você estar realizando aquele evento dentro da sua plataforma. E essa taxa, muitas das vezes, ela acaba sendo paga pelo seu próprio membro, porque quando ele vai realizar a inscrição lá, tem o valor do ingresso e tem mais essa taxa para ele poder estar realizando a inscrição. E nós, aqui na InChurch, não temos essa taxa. Por quê? A nossa plataforma é sua, é da sua igreja. Então, a gente está aqui para poder facilitar o seu dia a dia e para que você possa ter o seu evento da melhor forma possível e você possa se preocupar com outras coisas e não se preocupar tanto com a gestão do seu evento. O módulo de gestão de pessoas, que nós chamávamos antes e é muito conhecido no mercado, no meio, como gestão de membresia, para a gente é algo mais amplo. É gestão de pessoas porque ele foi um módulo feito para você trazer usuários da sua plataforma, do seu app, do seu site, da sua igreja, pessoas que estão ali de alguma forma participando, trazer para o cuidado de fato da igreja. Então, nesse módulo de gestão de pessoas, você vai cadastrar visitantes, frequentadores, membros, e aí dentro ali da categoria de membros você tem todas as categorias de liderança, obreiros, pastores, para que você possa conhecer melhor as pessoas. Então, no módulo de gestão de pessoas, você tem um profile, onde você consegue ver, um perfil, onde você consegue ver fotos, se essa pessoa participa de um pequeno grupo ou de uma célula com a sua frequência, quais são os dados principais dela, documentos, dados de contato, familiares, quem são as famílias dessa pessoa. Então essa pessoa ela tem pai, irmão, tia, tio, primo, sobrinho, participando ali da igreja também, você consegue fazer essas conexões, você consegue ver um histórico de atividades. Foi uma pessoa que passou de repente na secretaria da igreja, solicitou alguma coisa, você consegue deixar isso tudo registrado, participou de determinado evento, fez determinado curso, tudo isso você vai mantendo o registro. Você tem a área de atendimento, que é muito legal também, isso principalmente ali para a liderança, para os pastores. Por quê? Poxa, você fez um atendimento com alguém da sua igreja, com um visitante, com um participante, com um frequentador, um membro, não importa. Você tem ali como se fosse um prontuário médico. Então você consegue ter ali um histórico. O que eu conversei com essa pessoa? Como é que foi? O que ficou de atividade? Ela ficou de fazer alguma coisa? Eu passei alguma tarefa? Próxima vez que você sentar com aquela pessoa, você tem aquele histórico ali bonitinho, organizado, que só quem fez o atendimento consegue acessar aquele atendimento. Então você tem uma série de recursos ali para você poder, de fato, cuidar melhor das pessoas. Ou seja, entender quem elas são, entender como ela está evoluindo daí, né? Como de visitante para frequentador, de frequentador para membro, de membro para alguém da liderança. E você consegue, então, fazer esse acompanhamento, entender, né, quantos visitantes você está tendo ali na sua igreja e como é que está sendo essa evolução das pessoas que vão amadurecendo à medida que elas caminham com você. Esse é o modo de gestão de pessoas. Eu vou falar para você agora sobre o módulo de jornada. Esse módulo, para mim, é o coração da plataforma. Por quê? Porque ele vai ajudar a igreja a acompanhar o membro em todas as etapas, todos os fluxos que ele for inserido. Então eu costumo dizer que a igreja ela tem vários processos, né? Desde uma pessoa que levanta a mão e fala, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando ele faz isso, ele começa num fluxo. Um fluxo que muitas igrejas chamam de consolidação. Então, a partir daquele momento, ele vai precisar talvez fazer um estudo mais aprofundado da palavra, entrar numa classe da igreja, ser acompanhado por um líder, fazer um atendimento pastoral. São várias etapas do desenvolvimento dele, da consolidação,
até que ele possa decidir e optar ali pelo seu batismo. E aí, nesse momento, então, ele entra num novo fluxo. Então, o modo de jornada, ele permite que você mapeie, você crie essas etapas. Então, você pode criar lá, jornada de consolidação, parte 1, primeira atividade, ler o livro X. Segunda atividade, fazer o curso Y. Terceira atividade, fazer um atendimento com o pastor. Enfim, e você vai ter, então, um grande funil, onde você vai poder acompanhar essa pessoa e entender. Eu tenho 50 pessoas que entraram lá na primeira etapa da consolidação. Quantas foram, que era ler um livro? Quantas saíram da primeira etapa e foram para a segunda, que era fazer um curso X? Então você começa a acompanhar as pessoas em cada pequena etapa. O usuário, por sua vez, ele pode, no próprio aplicativo, ver quais as trilhas ele está inserido. Então, da mesma forma que você pode criar uma trilha de consolidação e o membro ele entender que, poxa, agora eu preciso ler o livro tal, eu preciso fazer o curso tal, eu preciso assistir a mensagem tal que está no aplicativo, fazer o plano de leitura X. Enfim, ele pode ver todas as etapas e o que ele precisa ir concluindo. E à medida que ele vai concluindo, você vai ter alguém da sua equipe que vai estar, então, acompanhando essa pessoa e ajudando ela a passar por essas etapas e validando, claro, que a pessoa passou por essas etapas. Uma outra coisa legal do módulo de jornada é que você pode, então, estruturar as equipes que vão acompanhar as pessoas para cada uma das jornadas. Então você pode ter uma equipe de consolidação, onde você organiza a hierarquia. Eu quero que tenha fulano e beltrano sejam os líderes, debaixo deles vão ter os coordenadores, depois vão ter ali os obreiros, e você vai organizando toda essa dinâmica de como ela vai funcionar, e essas pessoas então vão ter autonomia para interagir com aquela trilha, acompanhar as pessoas e vendo quem está evoluindo com o que dentro daquela jornada. Então esse é um módulo de jornada que você tem aí na sua plataforma para poder estar utilizando, e que você vai ter na plataforma da InChurch para poder estar utilizando no seu ministério. E um outro recurso que vai facilitar ainda mais o seu dia a dia é a nossa gestão financeira. Ela hoje consegue te dar a possibilidade de cadastro de entradas e saídas da sua igreja, né? Então, por exemplo, se hoje o seu membro ele faz uma doação através do aplicativo, automaticamente essa doação ele vai para o seu relatório de entradas dentro da gestão financeira hoje do nosso sistema. E não somente isso, lá você também pode estar cadastrando as suas saídas. Então se você comprou, por exemplo, uma pilha para um microfone, né, ou comprou até mesmo um microfone novo, você consegue fazer esse cadastro dentro do sistema com uma saída e ajudando o seu dia a dia e facilitando o seu dia a dia na igreja, tá? E um outro ponto, lá você também tem algumas configurações dentro da gestão financeira. Então você consegue cadastrar uma unidade de negócio, você consegue cadastrar um centro de custos, os seus fornecedores, e você consegue trazer tudo isso para dentro do seu sistema, onde ele traz alguns relatórios para poder você acompanhar a sua gestão financeira da igreja. Então lá você tem relatórios como fluxo de caixa, você tem um DRE e você tem um relatório geral, onde você consegue ter uma visão de tudo aquilo que foi transacionado e tudo aquilo que você pagou no mês ou nos últimos 60 dias, por exemplo. Então isso traz uma facilidade para a sua igreja e você não precisa mais ficar contabilizando os papeizinhos amarelinhos da sua maquininha POS, né? Você hoje já pode ir direto no sistema se a doação foi transacionada através do aplicativo e através do site. Você deve estar se perguntando, Daniel, por que eu vou trazer a minha doação para dentro do aplicativo, para dentro do site? Eu vou falar um pouquinho para você os motivos pelo qual você deva estar trazendo a sua parte de doações para dentro do nosso aplicativo, tá? A área de doação é uma parte muito simples dentro do aplicativo, dentro do painel, onde você cadastra um dízimo, uma oferta missionária, e ali, através do aplicativo do site, o seu membro, o seu usuário, ele consegue fazer uma doação com cartão de crédito, com Pix, com boleto, e de uma forma bem simples através do aplicativo, tá? E é quando ele realiza essa doação, esse valor ele vai direto para a conta da sua igreja, que ela é cadastrada através dos nossos meios de pagamento. Então você tem uma plataforma de e-commerce onde é transacionado esse valor e vai direto para a conta da igreja, tá? Então o seu membro ele consegue fazer uma doação através de Pix,
boleto e cartão de crédito, assim facilitando o dia a dia da sua igreja. E não somente isso, por ser um aplicativo, por ser um site, você consegue fazer essa doação de qualquer lugar. O seu membro ele não precisa estar presencialmente para estar fazendo uma oferta, para estar participando de uma campanha na sua igreja. Então isso facilita e expande a sua forma de arrecadação na sua igreja. E uma facilidade ainda, por exemplo, vamos supor que na sua igreja você precisa fazer uma campanha do som, uma campanha da cadeira, para estar comprando recursos para a sua igreja estar crescendo, estar expandindo o seu tempo. E a plataforma ela te dá a possibilidade de você estar cadastrando uma campanha, uma oferta de forma recorrente, onde vai ser cobrado do cartão de crédito do seu membro todo mês, sem precisar que ele entre no aplicativo para estar doando. Então é uma recorrência, assim como tem a assinatura da Netflix, da Amazon Prime, onde cobra no seu cartão de forma mensal. Então a ferramenta traz esse recurso para facilitar o seu dia a dia e o dia a dia do seu membro. Agora eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre a nossa gestão de célula, que possa ser para você a sua maior dor de cabeça. Talvez toda segunda de manhã você recebe aquele relatório, das suas células com presença, com possivelmente até gráficos gerados dentro do seu Excel, que a sua secretária passou ali o dia todo construindo esses gráficos para poder estar apresentando para você. Então aqui na iChurch pensamos o quanto a gente pode facilitar o seu dia a dia e o quanto a gente pode automatizar o seu processo de acompanhamento da gestão de célula. Então a gestão de célula foi construída pensando o quanto isso pode tirar o seu foco dos papéis e você focar muito mais em cuidar de vidas, em cuidar de pessoas, que é um dos princípios que a gente tem relacionado às células. Então, hoje dentro da gestão de célula, você consegue estar criando a sua célula, estar colocando o seu supervisor de rede, o seu supervisor de célula, o seu líder de célula. E o seu líder de célula, ele vai ter dentro do aplicativo da sua igreja a opção Minhas Células. E ali dentro de Minhas Células, você vai ter ali a possibilidade de cadastrar o relatório e você vai ter a possibilidade de ter acesso ao material de apoio, que é o seu material de célula, talvez o estudo de célula, ou até mesmo uma dinâmica que você queira disponibilizar para o líder poder estar fazendo durante a célula. Você consegue colocar isso através do painel e o seu líder de célula vai ter esse acesso dentro do aplicativo. E ele tem ali o relatório de célula na palma da mão dele, então ele não precisa chegar com um papel, com uma caneta para poder estar preenchendo o relatório. Dentro do próprio aplicativo, ele consegue marcar as pessoas presentes na célula, e seja elas participantes ou visitantes, ou até mesmo se ele teve uma pessoa que aceitou Jesus na célula, ele consegue dizer através do relatório de célula que aquela pessoa aceitou Jesus, e aquilo ele vai direto para o sistema e você consegue ter acesso a essa informação e quantas pessoas aceitaram Jesus na célula dele. Então a gestão de célula facilita o seu dia a dia e ela consegue trazer relatórios ricos, no qual você consegue construir uma estratégia para poder talvez ali abrir uma igreja naquela região onde tem bastante células. Talvez você esteja em uma região onde você tem 10, 15 células e você consegue ter essa visão dentro do painel e você pensar de uma forma estratégica. Poxa, nesse ponto aqui eu consigo abrir uma igreja local porque é onde eu tenho mais células. Então a gestão de célula te ajuda a colocar o foco no que é mais importante aqui para a gente na iChurch, que é cuidar de vidas. Eu vou falar com você agora sobre o nosso módulo de gestão de intercessão. Como tem sido feito o gerenciamento e a gestão dos pedidos de oração da sua igreja? No nosso painel administrativo, nós temos um módulo totalmente voltado para essa área. Nós sabemos que é uma área extremamente importante e que merece toda a atenção. Então, dentro do módulo de intercessão, você conseguirá fazer a leitura dos pedidos de oração que chegará para você, seja por aplicativo ou seja pelo site. E dentro da plataforma, você consegue clicar no botãozinho chamado Orei. Ao clicar nesse botão, o seu usuário ele recebe uma notificação de push dizendo pedido de oração, acabamos de orar pelo seu pedido, trazendo assim um senso de pertencimento muito grande, fazendo com que ele se sinta valorizado e cuidado pela igreja que ele pertence. Então não importa onde ele esteja, no trabalho, na faculdade, dentro de um ônibus, ele consegue fazer um pedido de oração e consegue ter uma resposta através de uma notificação. Pode parecer pouco, mas uma notificação pode mudar a vida de muitas pessoas. Ainda dentro da nossa gestão de intercessão, nós temos o nosso mapa de sentimentos.
Todos os dias o seu usuário vai receber uma notificação de push dizendo como você está se sentindo hoje e vai aparecer para ele uma abinha com vários emojis onde ele pode dizer como ele está se sentindo. E a cada botão que ele clica, a cada emoji em que ele clica, ele é redirecionado para uma outra tela, seja para enviar um testemunho, seja para enviar um pedido de oração, seja redirecionado para a área de notícias, onde ele vai ser alimentado ainda mais com conteúdos incríveis que vão edificar a fé dele. E dentro do painel administrativo, você conseguirá ver como tem sido o resultado, como tem sido o panorama de todos os sentimentos que os seus membros possuem, fazendo com que você seja cada vez mais assertivo com as palavras que você pregará no domingo, com os conteúdos que você colocará dentro do aplicativo. Assim a gente te ajuda a cuidar daquilo que realmente importa, de vidas. Olá, eu sou a Bia e eu vim aqui falar com você um pouquinho sobre a área Kids da nossa plataforma. A gente entende a importância das crianças para o reino dos céus, afinal, o próprio Jesus fala disso, não é mesmo? Então a gente desenvolveu uma funcionalidade que vai te ajudar na gestão do seu ministério infantil. Além do controle, essa funcionalidade também visa a segurança das crianças, porque é muito importante, né, a gente saber o horário de entrada e de saída, quem deixou a criança no ministério infantil, quem retirou a criança, quem pode retirar. Então, essas funcionalidades, essas características desse módulo, elas são muito importantes para garantir a segurança de cada criança que vai entrar ali no Ministério Infantil. Então, imagina que você tem 500 crianças no seu Ministério Infantil por domingo. Você não consegue ter o controle de cada criança ali. De repente, você nem conhece todos os responsáveis que estão ali. Mas com a plataforma, você consegue ter esse controle que vai ser importantíssimo para garantir a segurança das suas crianças. Além disso, outra característica fundamental que essa funcionalidade traz para o seu Ministério Infantil é a possibilidade de gestão. Por quê? Porque essa funcionalidade ela consegue trazer uma visão macro daquilo que acontece no seu ministério infantil. Então você tem acesso à quantidade de crianças que você tem por culto. De repente você tem 3 cultos ou então 2 cultos por domingo. Você tem culto da manhã, da tarde e da noite. E aí você consegue ter uma visão de quantas crianças você tem pela manhã, quantas crianças você tem à tarde, quantas crianças você tem à noite. Você consegue também ter uma visão mensal de quantas crianças você recebeu no seu ministério infantil. Você consegue também ter a visão de quantidade de crianças por salas. Então, de repente, pela manhã você tem uma quantidade X de bebês, uma quantidade X de juvenis. Ou então, à noite, você percebe que você precisa abrir mais uma sala para alguma faixa etária. Então, isso te auxilia na expansão do seu ministério. Você consegue tomar decisões baseadas nos dados que a plataforma te traz. E isso vai ser muito importante para o crescimento da sua igreja e do seu ministério. E o cuidado que a plataforma também te possibilita fazer com muito mais qualidade. Por exemplo, se uma criança nova foi cadastrada na sua plataforma, então você entende que ele tem uma nova família e aí você consegue entrar em contato com os pais, direcionar para uma célula, direcionar a criança para uma célula Kids. Isso tudo te auxilia muito no cuidado, na inserção e na consolidação daquela nova família no ministério.